Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre polarização. Para a física, o conceito de polarização é entendido como um processo de filtrar ondas após passarem por um material que serve como filtro, chamado de polarizador. Sugere uma concentração de dois ou mais extremos que são opostos entre si, de energias, atividades ou interesses. No cunho do conceito social, a polarização é quando duas convicções opostas ocupam todos os espaços de abertura, excluindo possíveis outras visões e convicções que geralmente não tiveram oportunidade de demonstração. A convicção de achar que não pode ser questionado escuta apenas o que confirma e nega o que é diferente. A polarização demarca um conflito unilateral, quando um extremo tem toda a razão e acredita que o outro nenhuma. Assim, do outro lado, também se repete a configuração, inviabiliza um diálogo. Na política, é comum encontrar a polarização, não só em período de eleições, mas em todo o decorrer de um mandato. Há tantos partidos, por exemplo, que defendem diferentes ideais e pensamentos, mas que no caso de polarização conseguem se aliar aos agentes de polarização que defendem as propostas e grupos mais similares. Na política, esse processo se transforma em um embate entre duas posições que se excluem, sem pontos de encontro em comum. São convicções fechadas, centralizadas, que não levam opções genuínas para os eleitores, por exemplo. A polarização vira um agente que coloca a verdadeira massa popular em grande risco e submissão de uma luta que não faz adversários, mas inimigos. Entre adversários existe um acordo de preservação daquilo que é compartilhado, do interesse em comum. Há um reconhecimento recíproco de que é maior que as diferenças, o ato de governar ou administrar pela democracia. A história entrega fatos de que muitos dos regimes autoritários nascem e se desenvolvem usando a liberdade de expressar seus ideais menos democráticos, de ódio, segregação e higienização, e crescem se alimentando da polarização que é criada por estes dois lados extremos. São lados que viabilizam ideias para que seus seguidores se sintam acolhidos pelo discurso e propostas. As pautas passam a ser cultivadas e promovidas, e os agentes líderes se aproveitam de um aspecto do povo, seu nível de conhecimento político, social e econômico. Quem procura se manter fora desses dois grupos extremos, apresentando outras visões e ideias, até mesmo mostrando a terceiras figuras, ou quem defende que ambos os lados têm suas falhas e virtude, é tratado como nulo e isento do tema. Se torna um indivíduo neutro e se torna vítima da tentativa de politizar seus ideais para apoiar um dos lados. Geralmente, as alternativas que fogem às duas convicções acabam sendo invalidadas, seja vinda da população ou da candidatura. A disseminação dos ideais, as denúncias levantadas, as provas expostas e o constante ataque não faziam parte dos agentes de polarização antes do acesso à informação que a internet possibilitou. O ambiente criado nas últimas décadas favorece essa tendência a inserir grupos em bolhas de seus próprios interesses. Com tanta informação à disposição, são usados códigos para organizar e determinar quais conteúdos chegarão até suas telas. São os algoritmos, a partir das buscas e pesquisas, favorecem os conteúdos que se encaixam com sua visão de mundo.
pois estes são confortáveis e têm maior chance de serem consumidos. A polarização, então, começa a dividir entre lados a população para alimentar as convicções de extremos, pois esses códigos oferecem contato apenas com opiniões, notícias, artigos, vídeos e imagens que reforçam seus ideais, criando uma sensação de verdade absoluta, impedindo pontos de vista diferentes. Perfure essa bolha social, pois as propostas e visões discordantes se tornam cada vez mais estranhas, absurdas e inaceitáveis. Um ambiente polarizado, sem tolerância e respeito e opiniões discordantes, reforça esse comportamento de raciocínio motivado, que é criado pela propensão e sermos fiéis a grupos e atividades, reforçando isso como um ciclo. Nesse sentido, é possível entender por que fake news se espalham com facilidade. Afinal, ela se aproveita da nossa vontade de acreditar em notícias que corroboram nossas ideias, independente de sua veracidade, usando os meios comuns no país e se aproveitando da desinformação. No Brasil, pouco antes do termo fake news se popularizar, pesquisadores identificaram uma mudança de comportamento de usuários do Facebook em 2013, quando o assunto era política, pois havia 6 principais comunidades divididas por temática, por suas preferências e prioridades. A partir das manifestações e das eleições presidenciais de 2014, essas comunidades se dividiram em apenas 2 grupos, mais afastados e polarizados. Essas convicções e valores defendidos que surgem como ferramenta para articular a polarização são conhecidas como guerras culturais, onde as visões econômicas de educação, saúde são as pautas que recebem maior atenção, pois são discussões do cunho moral que carregam a bagagem. No Brasil e no mundo, geralmente são grupos e partidos divididos em progressistas e conservadores, que discordam a respeito da identidade do país e da sociedade e dá início à polarização quando transforma o outro em antagonista, como um inimigo que precisa ser vencido. A fidelidade a um grupo, principalmente quando o assunto é política, também está relacionada à identidade que assumimos e nossos campos de convivência e área. É mais difícil mudar de opinião a respeito de temas políticos do que aqueles relacionados a outros campos, como a ciência. Porém, quando uma discussão científica se aproxima da política ou da discussão cultural, ela também acaba sendo envolvida na polarização, bem como ferramenta de promoção também. Vimos algumas divergências entre eleitores e suas visões e ações a respeito da pandemia do coronavírus. Além da busca pela verdade factual, o excesso de polarização afeta também a busca por soluções para problemas das sociedades e suas diferentes frentes. Um debate polarizado impede as análises profundas e cheias de nuances, que são questões complexas, como as do mundo em que vivemos, exigem e acabam por eleições baseadas em valores que são por suposições. É possível diminuir a polarização? A situação é desafiante, mas existem práticas que podemos adotar em relação aos outros e a nós mesmos. Para diminuir a polarização e estabelecer um diálogo saudável, reunimos algumas dicas e conselhos dados por especialistas, divididos em 2 partes. Como educar a si mesmo? Nós somos falhos. Como sabemos, o cérebro do ser humano pode nos enganar com facilidade. Isso não vale só para os outros, mas também para nós mesmos, quando fazemos o que julgamos e criamos uma opinião. Há sempre a chance de estarmos equivocados. Como estou pensando?
Tão importante quanto estar atento às falhas em nossas visões e argumentos é entender como eles são construídos. Chegamos às conclusões por meio de análise de fatos e evidência. Demos pesos iguais às opiniões divergentes sobre o assunto. Vale lembrar de uma regra simples. Primeiro deve-se analisar as informações, fatos e evidência para depois formar uma opinião e pensar como um cientista que formula hipóteses a partir da análise do conhecimento disponível e coloca essas hipóteses à prova. O autoconhecimento também é conhecimento. Ler a respeito de como funciona nosso cérebro e como ele está propenso à polarização e uma forma de nos mantermos alerta às armadilhas que pregamos a nós mesmos. Como conversar com os outros? As pessoas podem mudar de opinião. O raciocínio motivado e a lealdade a grupos têm grande influência na forma como criamos nossas opiniões, mas também é verdade que temos o desejo de manter visões corretas a respeito do mundo. Nesse sentido, evidências e consenso científico têm importância e influências. Os valores importam. Estudo mostra que uma forma eficiente de convencer quem tem opiniões discordantes não é um confronto, mas o uso dos valores da própria pessoa. Empatia é essencial. O item anterior mostra como é importante se colocar no lugar daquele com quem debatemos. Além de aumentar nossa chance de convencimento, essa atitude também nos abre para enxergarmos pontos positivos e visões diferentes, sem maniqueísmo. É essencial lembrar que, na grande maioria dos casos, as desavenças acontecem entre pessoas que têm boas intenções e buscam uma sociedade melhor. Ninguém deve ser considerado inimigo só por pensar diferente de nós. Afinal, o mundo é complexo e não se divide de forma maniqueísta, mas uma briga entre si é bem mal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.